A vacinação contra a poliomielite está abaixo de 50% em Santa Catarina, índice bem menor do que a meta estipulada pelo Ministério da Saúde. Foi o que apontou um levantamento do Ministério Público Estadual. Paulo Miller voltando ao vivo com a gente para trazer mais detalhes com relação a essa situação, Paulo. O número exato da cobertura vacinal, com dados que o Ministério Público de Santa Catarina obteve da campanha de vacinação, que foi lá entre o dia 27 de maio e 14 de junho, dados oficiais da DIV aqui de Santa Catarina, a gente teve aí uma cobertura vacinal no público-alvo, crianças de 1 a 5 anos, de 43,43%. A gente lembra que a meta preconizada pelo Ministério da Saúde de cobertura vacinal para poliomielite é de 95% do público-alvo que precisa ser vacinado. Então a gente tem menos da metade desse percentual alcançado aqui em Santa Catarina durante a última campanha deste ano de combate à poliomielite. A gente lembra também que a poliomielite é a que causa paralisia. Então, isso preocupa bastante. De um lado, a gente tem esse dado bastante negativo, de acordo com o Ministério Público de Santa Catarina. Por outro, a gente tem um paralelo entre as cidades maiores e as cidades menores. De acordo com esse levantamento do Ministério Público de Santa Catarina, as cidades com menor número de habitantes aqui em Santa Catarina deram um exemplo frente às cidades maiores. Por exemplo, entre as 10 cidades menores, com menos de 2.000 habitantes aqui em Santa Catarina, a gente tem destaque para 3 delas. Santiago do Sul, que na região oeste de Santa Catarina, conseguiu vacinar 126% do público-alvo, ou seja, mais do que o preconizado pelo Ministério da Saúde dos 95%. Barra Bonita e Presidente Castelo Branco também atingiram marca maior do que os 95% de meta, alcançaram 107%, ou seja, vacinaram mais crianças do que aquelas que estavam previstas no plano de imunização das cidades e pelo número de habitantes que estão nessa faixa etária. Já as cidades maiores, como eu falei, elas não seguem esse mesmo ritmo. Joinville, cidade mais populosa de Santa Catarina, com mais de 615 mil habitantes, não chegou, gente, a 20% de meta de cobertura vacinal na última campanha, de acordo com esse levantamento do Ministério Público de Santa Catarina. Florianópolis, capital do estado, com quase 540 mil habitantes, não ultrapassou 24% de imunização contra a poliomielite. Lages, que é a cidade, a 10ª cidade mais populosa aqui de Santa Catarina, é o que tem o pior desempenho de acordo com o Ministério Público de Santa Catarina. Somente 13% de cobertura vacinal numa cidade que tem 164 mil habitantes. Então, a gente lembra que não é toda a população que vacina, só vacina crianças de 1 a 5 anos, então só alcançou nesse público-alvo 13%. A partir desse levantamento, desses dados que foram obtidos pelo Ministério Público de Santa Catarina, o próprio Ministério Público quer orientar as promotorias de justiça para fazer um trabalho e tentar identificar as causas dessa baixa cobertura vacinal. Se houve falha na divulgação das vacinas, da campanha de imunização, ou se há uma omissão por parte dos municípios nessa questão da vacinação da poliomielite. Então, são justificativas, causas ainda que o Ministério Público de Santa Catarina vai em busca, porque ainda não dá para saber por que está tão baixa a vacinação. A gente lembra que tem um desestímulo à vacinação já faz algum tempo por conta da própria Covid, mas a vacina da poliomielite já é uma vacina usada há muito tempo, então já se mostrou a eficácia há muito tempo e também ela está com essa baixa cobertura vacinal em todo o estado de Santa Catarina. Outra questão bastante importante é que Santa Catarina não é isolado nessa questão da baixa cobertura vacinal da poliomielite. Isso é um cenário que se encontra em todo o Brasil. A gente vê outros estados que também passam por essa mesma dificuldade de conseguir alcançar essa meta de cobertura vacinal de 95% quando a gente fala em poliomielite. Voltamos com vocês no estúdio.